Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente tem a divisão em dois vídeos. Essa aqui é uma aula teórica, né? Porque tinha umas imagens que ficavam melhor mostrar por aqui. E a aula prática, que é o vídeo também que já deve estar aqui ao lado, ah, nessa aula aí do Google Sala de Aula, tá? Aí falando um pouquinho de cabeçote, a gente encerra hoje o conteúdo de motor. De forma bem resumida, tá? Que o objetivo é mais mostrar os tipos de cabeçote, mas a função de um cabeçote, né, é de garantir, né, que como é que eu posso dizer a vocês, a respiração do motor termine acontecendo, né? É a peça responsável por permitir, né, tanto o enchimento seja de apenas o ar, se for no diesel, ou a combustível, se for na gasolina, fazer a combustão acontecer através das válvulas, né, e aí no caso de motores a gasolina através das velas, né, e permitir a saída então dos gases, tá? Então, sendo a finalidade de um motor de combustão interna produzir movimento de rotação, aí a gente tem essas partes fundamentais aqui, né, que só fazendo a introdução, mas isso vocês já sabem: cabeçote, bloco, conjunto móvel. Ficava faltando aqui o cárter, né? E aí no cabeçote a gente tem a câmara de combustão, né, que com seus dispositivos permitem a admissão, compressão, queima, e aí é através dessa queima que é gerada a explosão, que vai então ser o momento, é o único momento produtivo do motor, tá? O motor ele tem 4 tempos, a gente tem 3 tempos negativos, ou seja, 3 tempos que o motor gasta energia para trabalhar: é a admissão, principalmente a compressão e o escapamento. E a combustão é o único tempo que o motor recebe energia para poder trabalhar, né? O cabeçote ele constitui a parte superior do motor. Ele tem algumas funções, como controlar através das válvulas, né, que eu falei aqui no início, a entrada e a saída dos gases. Ele permite a passagem de líquido de arrefecimento e do óleo por dutos que não são os mesmos dutos, tá? Lembrem que o líquido de arrefecimento e o óleo não podem se misturar. Então, o duto que passa líquido de arrefecimento não vai passar o óleo lubrificante, e ele forma as câmaras de combustão, né, mantendo vedadas, graças àquela, a gente já falou das juntas, né, graças à junta, mas ele mantém vedada para que a gente possa ter a compressão do motor, né? Além da compressão, essa vedação também serve para garantir que óleo lubrificante e líquido de arrefecimento não venham a se misturar, né? Os cabeçotes utilizados no motor, eles são bastante estudados. Basicamente, as principais evoluções, né, que dizem respeito aos cabeçotes do motor são nos materiais. Cabeçotes que trabalham com motores muito potentes, deixa eu fazer aqui, melhorou, né? Cabeçotes que trabalham com motores muito potentes, como é o caso de motores diesel, que chegam até temperaturas um pouco maiores e tem muito torque, geralmente são cabeçotes em ferro fundido. Cabeçotes de motores mais leves, né, que apesar de terem maior rotação, mas não tem a mesma quantidade de torque sendo produzida, geralmente são feitos de ligas, né, principalmente aí de alumínio, para poder trazer uma maior condutividade térmica e, além de condutividade térmica, trazer mais leveza para o nosso projeto, tá? O cabeçote basicamente ele é constituído, né, de corpo, guia e série de válvulas, tá? E aí eu queria acrescentar também a câmara de combustão e os dutos aí de lubrificação ou de arrefecimento. E aí, passando rapidinho, para a gente não estender muito a aula, né, basicamente a gente vai poder encontrar dois tipos de cabeçote. Um cabeçote que é um cabeçote só para todo o motor, então todo o cabeçote a gente vai ter todas as válvulas, os dutos para poder passar o ar, os do outro lado, os dutos que vão do escapamento, né? Ou a gente pode ter cabeçotes individuais, né, que são casos de alguns motores a diesel, onde a gente tem um cabeçotezinho pequenininho, onde a gente tem o próprio duto de admissão e duto de arrefecimento e as válvulas só daquele cilindro. Essa configuração aqui é bastante utilizada quando, no caso de motores diesel, preza-se pela manutenção. É mais fácil você dar manutenção num cabeçote como esse, porque se você tem um motor 12 cilindros ou um motor 6 cilindros e você não precisa desmontar todos os 12 ou todos os 6, você desmonta apenas aquele que está te causando dor de cabeça, né? Então existe essa particularidade. Esses cabeçotes individuais, eu confesso não ter recordação nenhuma de uso em motores Otto, motores a gasolina ou flex, né? Mas motores diesel, essas duas fotos aqui mesmo foram retiradas do Senai, tá? Dois motores MWMs aí, um pouco mais antigos.
O cabeçote ele serve de fixação, né, para as velas de ignição, lembrando que motor de vela é apenas motor de ciclo Otto, né. Serve também para suporte de guia de válvula, válvula, mancal de apoio do conjunto dos balancins e ou comando de válvulas, tá? O que eu queria mostrar para vocês, né, basicamente se dá mais a forma da câmara de combustão ela ser desenvolvida, né. O cabeçote deve suportar elevadas pressões e temperaturas, né, já que é nele que está localizada a câmara de combustão. Lembrem vocês que a câmara de combustão é aquele espaço onde necessariamente a explosão ocorre. Ou seja, o pistão aqui que está aqui na foto ele desce fazendo a admissão, depois ele sobe comprimindo e aí a gente tem a explosão. O único pedacinho que sobrou aqui, né, é onde todos os gases ficam confinados, né? Os gases, quando eu estou me referindo agora à mistura, que ainda não foi queimada. Então, essa parte aqui ela tem que ser muito bem estudada e a forma que ele é desenvolvido precisa ser muito bem estudada. Então a câmara de combustão é o espaço entre o cabeçote e a parte superior do pistão. Aqui é uma câmara de combustão aqui. O rendimento do motor depende muito da forma da câmara, né, como eu antecipei para vocês. Então suas paredes devem ser compactas com superfícies mínimas a fim de dissipar o calor para o sistema de resfriamento, né. Em teoria, a melhor câmara de combustão ela deveria ser esférica, 100% esférica, mas perceba que a gente não conseguiria garantir um fechamento ideal das válvulas e nem conseguir uma fixação perfeita da vela. Então, por isso a gente não tem como fazer uma câmara 100% esférica, né? É uma esfera, imagine uma esfera aqui e você corta a esfera no meio, não tem como fazer, né? Seria o melhor dos mundos, com um ponto de ignição situado no centro para que a combustão ela fosse a mais uniforme possível, né? Então, dessa forma, diversos tipos de câmaras foram desenvolvidas, sendo que essa câmara que vocês estão vendo nessa foto, né, que é a mesma da daqui, ó, tá? É considerada como a forma clássica, que é a câmara hemisférica, tá? É que se assemelha mais à câmara esférica, tá? Então, por isso que essa é a mais utilizada. Mas existiram alguns outros tipos de câmeras, basicamente motores um pouco mais antigos, quando ainda se estudava muito essas variações, né? A câmara tipo banheira, ela possui um certo percurso de chame e limita a turbulência, então ela reduz a detonação. Tem a câmara tipo cunha, né, com características semelhantes à do tipo banheira, né, só que com a facilidade um pouco maior de projeto. No caso, essas duas já não são quase mais utilizadas, e essa aqui ainda é bastante utilizada, né? Ela se une aí à esférica como uma das mais utilizadas, que é a câmara aberta na cabeça do pistão, né? Nesse caso aqui, ó, o cabeçote ele é liso, né? Ele não tem câmara de combustão aqui no cabeçote, a câmara de combustão fica localizada na cabeça do pistão. Isso é para fazer com que a taxa de compressão seja extremamente alta, né? Motores a diesel eles precisam trabalhar com taxas de compressão lá na faixa de 16, 18, 21 para 1, tá? Apesar de que esta imagem em específico, essa daqui, que eu estou com o mouse, ela está representando o motor ciclo Otto, veja que ela tem uma vela, tá? Mas esse pistão e esse cabeçote são de motores a diesel, tá certo? Então, basicamente todos os motores a diesel utilizam câmaras de combustão no próprio pistão, tá? É isso aí, galera. Assistam aí o videozinho da prática e se atentem aí ao que eu vou pedir aí de atividade naquele outro vídeo, tá bom? Valeu!